A TV Justiça transmite agora a sessão 2 de dissídios individuais do TST. Você vai acompanhar um resumo da sessão e conferir o que foi destaque na pauta do tribunal. Bom dia, muito obrigado pela atenção. Por favor, queira sentar-se. Declaro aberta mais esta sessão da SDI 2 do Tribunal Superior do Trabalho. Cumprimento as eminentes ministras e eminentes ministros que a compõem. Estendo esses cumprimentos a Sua Excelência Dr. Jefferson Luiz Pereira Coelho, digno subprocurador-geral do Trabalho, senhoras e senhores advogados, senhoras e senhores servidores, na pessoa da doutora Adriana, coordenadora de secretaria desta subseção. Franqueio a palavra aos colegas para eventuais comunicações. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, solicito de Sua Senhoria, doutora Adriana, que passe ao pregão, observando-se as preferências. Relator excelentíssimo senhor ministro Alberto Bresciani, processo RO 10.758, dígito 98 de 2014, em que são partes Losango Promoções de Vendas LTDA e Cláudia Faulhaber Mota Airosa. Com a palavra, Sua Excelência, eminente relator, ministro Alberto Bresciani. Presidente, processo e recurso ordinário em mandado de segurança. O ato combatido é a antecipação de tutela, determinando o refazimento de relação de emprego. Consulta ao sistema de acompanhamento processual do TRT da primeira região, percebo que foi proferida sentença no processo principal no dia 15 de maio de 2015, aspecto que traz à memória a dicção da súmula 414.3 e gera a extinção do mandado de segurança sem resolução de mérito por perda de interesse. É o voto. Pois não. Doutor James, pretende fazer uso da palavra? Com procuração apenas registro, presidente. Pois não. Registrada a presença do doutor James Augusto Siqueira, indago dos colegas se há algum destaque. Sem destaque, proclamo que a decisão é unânime, nos termos do voto do eminente relator, ministro Alberto Bresciani. Relator excelentíssimo senhor ministro Emanuel Pereira, processo RO 28.900, dígito 88 de 2009, em que são partes Itaú Unibanco S.A. e José Maria Marques e outros. Com a palavra, Sua Excelência, o eminente relator, ministro Emanuel Pereira. Senhor presidente, senhores ministros e ministras, aqui trata-se de recursos ordinários interpostos em face de acórdão do TRT da 6ª Região, em que é julgada parcialmente procedente a pretensão desconstitutiva. Senhor presidente, conhecidos os recursos ordinários interpostos pelo réu e pelos autores, eu suscito a preliminar de extensão do processo, sem resolução do mérito, em relação ao pedido de desconstituição calcado no inciso 4º do artigo 485 do CPC pela incidência da diretriz da OJ 157 da SDI 2. E, prosseguindo no exame do recurso ordinário interposto pelo réu, eu estou negando provimento quanto à impugnação do benefício da justiça gratuita conferido pela Corte Regional diante da declaração de miserabilidade jurídica firmada pelos autores. Nego provimento também, senhor presidente, quanto ao pedido de condenação dos autores em litigância de má-fé por pedido formulado em juízo rescisório mais abrangente do que o pleito em juízo rescindente, pois ausente a intenção dos recorridos em induzir o juízo a erro da forma deliberada. Quanto à ausência de indicação dos dispositivos legais que teriam sido violados,
Eu estou negando provimento ao apelo na medida em que, apontados vários dispositivos do CPC e da Constituição Federal, na petição inicial da ação rescisória, destacando-se o artigo 5º, inciso 36 da Carta Magna, por de respeito à coisa julgada formada no processo de conhecimento. Quanto à matéria de fundo da presente ação rescisória, eu destaco que a pretensão desconstitutiva está direcionada em face do acórdão do Tribunal Regional em que provido o agravo de petição interposto pelo executado e excluído o reajuste salarial de 96,97, previsto em norma coletiva e deferido em ação de cumprimento ajuizada pelo sindicato da categoria profissional, do cálculo dos reajustes salariais subsequente. A violação do artigo 5º, inciso 36 da Constituição Federal pressupõe que a decisão judicial delibere sobre a questão já decidida no título executivo de forma a ofender a coisa julgada. Na hipótese, a sentença proferida na fase de conhecimento concluiu pela ocorrência de litispendência em relação ao pedido de diferenças salariais oriundas do reajuste salarial concedido na Convenção Coletiva, de Trabalho de 1996-1997, não deliberando, todavia, se o cálculo dos reajustes subsequentes deveria observar o salário anterior ao pedido de 96-97 ou o salário calculado de acordo com o provimento da ação de cumprimento ajuizada pelo sindicato da categoria profissional, que implicou no acolhimento da litispendência no título formado no processo de cognição. Inexistindo deliberação no título judicial sob a forma do cálculo dos referidos reajustes, infere-se que a conclusão no acórdão rescindendo de que a sentença em que rejeitados os embargos à execução da parte executada, no particular, ofendeu a coisa julgada, implicou em má aplicação do inciso 36 do artigo 5º da Constituição da República. Correto dessa forma, senhor presidente, o acórdão recorrido em que julgado procedente o pedido de desconstituição, embora por fundamento diverso, no caso, a violação literal do artigo 5º, inciso 36 da Carta Magna. Passando ao exame do recurso ordinário dos autores da ação rescisória, a pretensão recursal está centrada na desconstituição do acórdão do TRT da 6ª Região, em que provido o agravo de petição patronal para excluir as diferenças salariais da base de cálculo das horas extras. No título executivo consta determinação específica sobre o parâmetro a ser adotado para a parcela, não restando consignadas em diferenças salariais na base de cálculo das horas extraordinárias. No acórdão rescindendo, o Tribunal Regional, ao excluir as diferenças salariais da base de cálculo das horas extraordinárias, não ofendeu a coisa julgada, mas, ao contrário, determinou que os cálculos elaborados na fase executória observassem os estritos termos do título judicial. Essas são as razões de voto, senhor presidente, e ele vai no sentido de conhecer dos recursos ordinários interpostos pelo réu e pelos autores, extinguir o processo sem resolução do mérito, apenas quanto ao pleito rescisório, com fundamento no artigo 485, 4º do CPC, na forma do inciso 6º do artigo 267 do CPC, e no mérito negar provimento aos apelos. Muito obrigado, ministro Emanuel. Nós temos os dois recorrentes. Indago dos ilustres advogados se pretende fazer uso da palavra, ambos. Então, o primeiro recorrente, Itaú, Dr. James Augusto Siqueira, por favor, pelo tempo regimental. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, egrégia subseção, relativamente ao recurso empresarial, no processo originário, houve a improcedência
dos pedidos relativos dos 4 autores em relação às diferenças salariais do Acordo Coletivo 96-97, em razão da decretada litispendência. Não há, nos autos no processo originário, nenhum pedido autoral, mesmo sequer em réplica, depois de aduzida a litispendência pelo reclamado, de que aquela diferença salarial fizesse, nos autos originários, integrasse a base de cálculo. Não há discussão nesse sentido. Os autores, os reclamantes, não sequer em réplica aduziram que, no mínimo, esta diferença salarial do processo anterior, ajuizado pelo sindicato, integrasse a base de cálculo para cômputo das outras diferenças salariais deferidas nesse processo. Assim, com todo respeito ao eminente relator, há sim vulneração à coisa julgada, visto que inobservada a coisa julgada constituída no processo originário. Em relação ao recurso dos autores reclamantes, propugna o reclamado pela manutenção do desprovimento, visto que a matéria versa sobre a análise e extensão da coisa julgada, óbice da OJ 123, razão pela qual propugna, com todo respeito, pela manutenção, no caso do recurso dos autores e pela procedência do recurso empresarial. Muito obrigado. Doutor Maurício, senhor presidente, tem um prazo regimental, por favor. Pelos reclamantes recorrentes, com procuração nos autos. Pois. Senhor presidente, senhores ministros, o julgamento está dividido em 2 pontos: o recurso ordinário do banco e o recurso ordinário dos reclamantes. Em relação ao recurso ordinário do banco, a inclusão das verbas deferidas em razão do Acordo Coletivo 96-97, o acórdão, voto do eminente relator, deve ser mantido, tendo em vista que o acórdão recorrido reconheceu que a decisão rescindenda, que foi aquela decisão proferida no agravo de petição, importou em violação à coisa julgada. E o acórdão recorrido, ele traz expressamente, nas razões de decidir, o fundamento pelo qual resta demonstrado de forma pacífica a violação da coisa julgada. E eu peço vênia para ler um trecho. O acórdão rescindendo, de fato, violou a coisa julgada ao não reconhecer, em relação a tais reclamantes, validade dos efeitos jurídicos decorrentes da sentença proferida pelo juízo da 13ª Vara do Trabalho do Recife, que lhes deferiu o direito à diferença salarial prevista na Convenção Coletiva de Trabalho 96-97, majorando o salário daqueles a partir de 1º de setembro de 96, o qual, nos termos do que decidido na ação trabalhista promovida perante a 17ª Vara do Trabalho do Recife, constitui a base de cálculo para a diferença salarial prevista na Convenção Coletiva 97-98. E, ao considerar que o pedido teria sido indeferido, quando, na verdade, foi extinto sem apreciação meritória nos termos do artigo 267.5 do Código de Processo Civil. Portanto, as razões estão aqui, inclusive fazendo referência a 3 reclamantes, aí sim que não teria esse direito. Portanto, a decisão rescindenda, nesse caso, violou, sim, a coisa julgada, conforme reconhecido pelo acórdão recorrido. O segundo ponto aqui discutido diz respeito ao tópico arguído no recurso ordinário dos reclamantes, que ele tem uma peculiaridade, que na decisão exequenda, a sentença que acabou sendo mantida pelo acórdão, ou seja, o acórdão não alterou a decisão exequenda, há o deferimento de parcelas de natureza salarial. E o que postulou o reclamante, o que foi exatamente o cumprimento dessa decisão, ou seja, que essas rubricas de natureza salarial compusessem a base de cálculo das horas extras. Simplesmente isso. E, no agravo de petição, que é a decisão rescindenda, o agravo de petição não considera essas rubricas de natureza salarial para a base de cálculo das horas extras. Daí porque é apontada a violação do artigo 5º 36, houve violação da coisa julgada pela decisão que ora se pretende rescindir, a decisão proferida no agravo de petição,
pela violação do artigo 536 e também por violação ao artigo 879, parágrafo 1º da CLT, tendo em vista que, em execução, em sede de agravo de petição, houve alteração da coisa julgada. Não se trata de interpretação da decisão exequenda, porque aqui a questão é até aritmética, conforme demonstrado no próprio recurso ordinário. Porque no cálculo das horas extras não foram consideradas as parcelas de natureza salarial que foram deferidas no processo na fase de conhecimento. E o próprio acórdão recorrido, ele transcreve aqui o trecho da decisão exequenda, que eu vou ler, peço vênia para ler, folhas 994 do processo digitalizado, aspas. Na sentença, o juízo de primeiro grau deferiu o pagamento das horas extras perseguidas, assim fundamentando sua decisão quanto à base de cálculo a ser observada na liquidação, verbes. Tome-se como base de cálculo para apuração do valor da hora extra a remuneração composta por salário base ordenado, mais gratificação por tempo de serviço, mais abono por tempo de serviço, mais gratificação de função básica. E no que tange ao pedido correspondente ao pagamento de diferenças salariais previstas em norma coletiva, o juízo deferir a pretensão determinou, aí em relação àquele outro tópico. Então, a decisão exequenda fala expressamente das verbas que foram deferidas e verbas que deveriam compor a base de cálculo, verbas essas de natureza salarial. A partir do momento que o acórdão proferido em agravo de petição determina a exclusão dessas verbas de natureza salarial da base de cálculo da hora extra, houve sim violação da coisa julgada e, portanto, violação do artigo 5º, inciso 36 da Constituição Federal e também do 879, parágrafo 1º, daí porque, por violação ao artigo 485, com base no 485, inciso 5, do próprio Código de Processo Civil, o recurso ordinário deve ser provido e, em juízo rescisório, o provimento deve ser mais amplo do que aquele que foi dado pelo acórdão recorrido. Por essa razão, conhecimento e provimento do recurso ordinário dos reclamantes e não o provimento do recurso do banco. Obrigado. Ministro Emanuel Pereira. Senhor presidente, o processo, o ministro, o doutor Maurício Corrêa da Veiga, fez um resumo que eu pretendia fazer do meu voto. Então, em homenagem ao tempo, eu coloquei na ementa do meu voto todos os detalhes. Tendo a mesma relação processual, mas está lá. Eu, então, presidente, eu mantenho o meu voto. Pedindo vênia ao advogado. E também em relação ao Itaú. Algum destaque no voto, Sua Excelência? Senhor presidente, eu peço vista regimental. Pois não. Após o voto do eminente relator, pediu vista regimental, Sua Excelência, eminente ministro Douglas Alencar Rodrigues. Muito obrigado. Relatora excelentíssima senhora ministra Adelaide Miranda Arantes, processo RO 3.280, dígito 78 de 2010, em que são partes Luperce Vieira, Ampla Energia e Serviços LTDA e Fundação Ampla de Seguridade Social. Com a palavra, Sua Excelência, eminente relatora, ministra Adelaide Miranda. Senhor presidente, senhores ministros, senhora ministra, senhores advogados, trata-se de decisão rescindenda em que se registrou o indeferimento do pedido de revisão da complementação de aposentadoria com base na circunstância de que a patrocinadora não havia contribuído com a sua cota parte para o Fundo de Previdência. Rescisória com fulcro no artigo 485, 5 e 9 do Código de Processo Civil, julgada improcedente. Incidência na hipótese da súmula 298, 1 e 2 do TST, como óbvia a procedência da ação rescisória, no que se refere à apontada violação dos artigos 5º, 36 da Constituição, 6º, parágrafo 2º da Lei de Introdução ao Código Civil, 46 e 47 do CPC, e 129 do Código Civil. Pretensão desconstitutiva desfundamentada em relação ao artigo 4859 do CPC, pois não foi apontado qual fato específico teria passado desapercebido pelo julgador e que teria sido capaz de assegurar um resultado favorável. O meu voto é no sentido de conhecer do recurso ordinário e, no mérito, negar provimento. Negar provimento. Doutor Maurício, a senhoria tem a palavra pelo tempo regimental, por favor. Senhor presidente, pelo reclamante recorrente, com procuração nos autos.
Senhor presidente, senhores ministros, o presente caso, em que pese a decisão do acórdão recorrido do TRT da primeira região, ele é um caso até razoavelmente simples e diz respeito a um funcionário que foi admitido na antiga Companhia Brasileira de Energia Elétrica em dezembro de 1955. Na época, estava vigente um regulamento da Brasiletros, que inclusive ele é um dos membros fundadores dessa Brasiletros, que previa a complementação, pagamento de complementação de aposentadoria para aquele empregado que tivesse no mínimo 35 anos de contribuição para a Previdência Social e pelo menos 15 anos de contribuição para a Brasiletros. Em relação ao cumprimento desses requisitos, é matéria incontrovérsia. E o que aconteceu? O reclamante se aposentou pelo INSS em abril de 1992 e passou a receber essa complementação de aposentadoria. Nesse período, estava em curso uma reclamação trabalhista, na qual ele postulava verbas de natureza salarial. Verbas essas que foram deferidas e foram pagas. Em razão dessa decisão proferida pela Justiça do Trabalho, que reconheceu a majoração do seu salário base, é que ele postulou o pagamento das diferenças da complementação de aposentadoria, em razão dessa majoração da base de cálculo, a majoração do seu próprio salário. E aqui convém registrar que o INSS acatou esse pedido. Acatou, evidentemente, após uma decisão judicial perante a Justiça Federal, que mandou o INSS reconhecer a majoração do seu salário e ele passou a receber o benefício previdenciário de forma majorada, por força daquela ação que ele foi vitorioso. Então, por consequência lógica, também deveria ter sido admitida essa majoração para o cálculo da complementação de aposentadoria. O benefício principal pago pela Previdência foi majorado, em razão da majoração da base de cálculo. A complementação também, por consequência lógica, deveria seguir o mesmo caminho. Passando aqui às questões do processo. O acórdão recorrido diz que o reclamante pretende é um contorcionismo, porque ele alega violação das normas internas da hoje ampla, antigamente Companhia Brasileira de Energia. Mas o que acontece é que ele menciona, evidentemente, todas essas normas internas para chegar à conclusão que houve violação da coisa julgada, do artigo 536 da Constituição Federal e também do artigo 422 do Código Civil, princípio da boa-fé contratual, e o artigo 129 do Código Civil, que é aquele que fala quando a parte impõe alguma condição maliciosa para não cumprir a obrigação. E, nesse caso, o cumprimento da obrigação deveria ter sido automático. Outro ponto também que é destacado foi que a decisão rescindenda havia mencionado que deveria ter feito parte do polo passivo a Brasiletros, que era a entidade de previdência privada fechada, tendo em vista que haveria também uma majoração na base de cálculo da contribuição do reclamante. Mas aqui convém registrar que a ausência de pagamento daquelas verbas se deram por culpa exclusiva da sua empregadora. Portanto, ela que deve arcar. É justamente a discussão que está sendo travada em relação à fonte de custeio atualmente em determinados casos de previdência complementar privada, como é o caso da Petros, por exemplo, em que, na maioria das vezes, a própria Petrobras é condenada a pagar o valor integral, inclusive a cota-parte do reclamante, porque foi ela que, de forma maliciosa, sonegou o pagamento de verbas que seriam indiscutíveis. E, nesse caso, a questão é essa. Apesar do acórdão regional ter colocado esses dois óbitos que foram enfrentados, há, sim, violação da própria coisa julgada, porque não foi considerada a majoração da base de cálculo, tendo em vista o aumento do salário do próprio reclamante, majoração para o complemento do pagamento do benefício previdenciário, e também, no presente caso, não havia a menor necessidade da entidade de previdência privada fechada fazer parte do polo passivo. Daí porque o recurso ordinário vem firme na violação do artigo 5º 36 e do artigo 422 do Código Civil e 129 também
do Código Civil. O Acórdão Regional, quando diz que não merece ser considerada violação de norma interna, ele tenta desviar até o foco, porque é claro que as normas internas foram mencionadas, mas apenas para ilustrar e para demonstrar que o autor fazia, sim, jus ao aumento da complementação de aposentadoria, ao aumento do benefício, tendo em vista a majoração do seu salário base por força do deferimento de verbas que foram feitas através de reclamação trabalhista. Por essa razão é que o recurso merece conhecimento e provimento. Muito obrigado. Ministro Adelaide Miranda. Senhor presidente, o doutor Maurício, como sempre, brilhante da tribuna, ele traz, ele procura demonstrar a violação da coisa julgada e violações legais de uma forma muito clara. Eu peço vênia para manter o meu voto e coloco para vossas excelências acrescido dos argumentos que vieram da tribuna. Inclusive porque, como vossa excelência bem o diz, esses artigos tidos por vulnerados não foram levantados, então não há como tê-los. Eu só iria, se vossa excelência me permitir, uma sugestão, quando, no final do voto, 485, inciso 9 do CPC, não aumentou qual fato teria passado despercebido pelo juiz. É o erro de fato. Vossa Excelência fez haver fundamentado o pedido de rescisão da coisa julgada. Fundamentado o pedido de rescisão por erro de fato. Vossa Excelência está tratando do erro de fato, não da coisa julgada aqui. Tá. Eu agradeço a contribuição e acresço. Algum destaque no voto de Sua Excelência? Sem destaques, assim se decide a unanimidade nos termos do voto da eminente relatora, ministra Adelaide Miranda. Eu peço notas degravadas para fazer a adequação. É só no último parágrafo, de outra parte, a despeito de autor, ora reaver fundamentado o pedido de rescisão da coisa julgada, também do artigo 485.8, aqui é erro de fato. Onde está a coisa julgada, erro de fato. No último parágrafo. Antes do nego provimento. Está certo? Vossa Excelência está examinando o erro de fato, dizendo que ele não deu e fez referência à coisa julgada de novo. Então, assim se decide a unanimidade. Relator excelentíssimo, senhor ministro Vieira de Melo Filho, processo RO 401, dígito 89, de 2012, em que são partes Fundação Chesf de Assistência e Seguridade Social, FACHESF, Ivanildo de Souza Lins e outros, e Companhia Hidroelétrica do São Francisco, Chesf. Com a palavra, Sua Excelência, o eminente relator, ministro Vieira de Melo Filho. Senhor presidente, senhores ministros, matéria bastante conhecida, recurso ordinário em ação rescisória, complementação de aposentadoria, plano real, índice aplicável, artigo 38 da Lei 8094. Violação. Eu estou, em síntese, dando provimento a fim de julgar procedente de ação rescisória para, em juízo rescindendo, desconstituir parcialmente o acordo do Tribunal Regional da 6ª Região, proferido nos autos do processo 10.200/84/2007, e em juízo rescisório excluir as diferenças de complementação de aposentadoria dos reclamantes decorrentes da aplicação do índice IGP-M nos meses de julho e agosto de 94, diante da correta utilização do IGP-2 nos termos do artigo 38 da Lei 8880 de 94. Invertidos os ônus da sucumbência quanto às custas, de cujo recolhimento ficam isentos os réus, em face dos benefícios da justiça gratuita concedidos pelo regional. Diante da procedência da ação, são devidos pelos réus honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor da causa, dos quais ficam isentos à luz da Lei 1060. Eu voto. A matéria já conhecida, doutor Otoniel, eu vou indagar dos colegas se há algum destaque. Algum destaque no voto de Sua Excelência? Sem destaque, proclamo que a decisão é unânime no termo do voto do eminente relator, ministro Vieira de Melo Filho, registrada a presença do doutor Otoniel Furtado Gueiros Neto. Obrigado. Muito obrigado. Retorno de vista regimental concedido ao excelentíssimo senhor ministro Alberto Bresciani, que é relator, excelentíssimo senhor ministro Emanuel Pereira, processo RO 5.899, dígito 83 de 2013, em que são partes Ford Motor Company Brasil LTDA e Associação para Valorização e Promoção de Excepcionais. Excelentíssimo senhor ministro relator votou no sentido de conhecer do recurso ordinário e no mérito negar-lhe provimento. Excelentíssimo senhor ministro Vieira de Melo Filho votou no sentido de dar-lhe provimento. Houve sustentação oral.
Com a palavra, Sua Excelência, o eminente visitor, ministro Alberto Bresciani. Senhor presidente, senhoras ministras e ministros, encaminhei voto a vossas excelências, também está disponibilizado no sistema, voto de vista. Em breve resumo, no caso dos autos, em primeiro grau de jurisdição julgada procedente à ação civil pública, houve condenação da impetrante em soma correspondente a 400 milhões de reais. Ao mesmo tempo, o juiz fixou custas em 8 milhões de reais. Opostos em embargos de declaração, o juiz ainda impôs multa de 4 milhões de reais, fazendo registro de que o recolhimento da multa seria condição recursal. Então, fixou em uma penada custas e multa, um valor total de 12 milhões de reais. Impetrado o mandado de segurança, foi deferida liminar para que se recolhesse custas sobre o valor, custas no valor de R$ 13.196,42 centavos, assim como determinado o processamento do recurso ordinário. O recurso sobe ao regional. Nesse meio tempo, o mandado de segurança é extinto sem resolução de mérito, ao fundamento da OJ 92, basicamente, desta subseção. A relatora do recurso ordinário determina a sustação da marcha do julgamento em função do que resultar desse julgamento, deste mandado de segurança. Sua Excelência, eminente ministro Manuel, seu voto sempre muito bem lançado, nega provimento ao recurso ordinário, entendendo efetivamente cabível a compreensão da OJ 92 desta Casa em resumo. O ministro Vieira de Mello, na primeira sessão de julgamento, divergiu de Sua Excelência para dar provimento ao recurso ordinário. E o voto que encaminha a Vossas Excelências segue no sentido de que, efetivamente, a OJ 92 poderia ser empecilho ao fluxo deste mandado de segurança. Ocorre que, segundo a doutrina, para que recurso previsto em rito ordinário seja hábil a obstaculizar o mandado de segurança, há também de ser suficiente a superar o gravame que defluiria do ato que se ataca e se combate. No caso dos autos, não haveria recurso possível de atalhar a situação criada na medida em que se impôs custas efetivamente abusivas, visivelmente abusivas e desprovidas de qualquer razoabilidade, ao mesmo tempo em que o recurso ordinário foi lançado num limbo, porque dependente desse mandado de segurança, que foi extinto sem resolução de mérito na origem. Por isso, pelos fundamentos que estão melhor explicitados no voto que encaminhei a Vossas Excelências, eu peço todas as vênias, eminente ministro Manuel Pereira, para acompanhar o ministro Vieira de Mello na sua divergência, dando provimento ao recurso ordinário para, basicamente, restabelecer a liminar que foi concedida no mandado de segurança. Eu voto para afastar o recolhimento dos 12 milhões. Pois não, ministro Manuel. Senhor presidente, eu pediria apenas uma oportunidade para deixar lançado claro. Em notas um resumo. Fica à vontade. Muito obrigado, presidente. Senhor presidente, eu vou pedir vênia à corrente divergente para manter o voto no sentido de negar provimento ao recurso ordinário. É que, examinando a petição inicial do mandado de segurança, infere-se que foi indicado como autoridade coatora o juiz da Vara do Trabalho de Tatuí, sendo objeto da ação mandamental a concessão de ordem para que o referido juízo se abstenha de exigir o depósito das penalidades aplicadas na sentença, em que rejeitados os embargos de declaração, além de arbitrar custas processuais em importe compatível ao postulado pelo Ministério Público do Trabalho na petição inicial da ação civil pública. Justamente pelo fato de o juízo da Vara do Trabalho de Tatuí, a autoridade apontada como coatora, já ter determinado a subida do recurso ordinário interposto pela impetrante ao Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, em cumprimento à decisão liminar do desembargador relator no presente mandamos, conclui-se pela perda de objeto da ação mandamental,
cabendo ressaltar que a turma do Tribunal Regional, que examinará o recurso ordinário, não foi indicada como autoridade coatora, inexistindo ainda qualquer pleito no sentido de que a ordem seja concedida ao órgão colegiado da Corte Regional para que se conheça do apelo ordinário, de acordo com o preparo já efetuado pela impetrante. Ainda que se enxergue qualquer teratologia nas determinações proferidas pela autoridade coatora, é certo que a impetrante limitou seu pedido mandamental ao juízo de admissibilidade a ser proferido pelo juízo da vara do trabalho, sendo vedado, com a devida vênia do voto divergente, elasticeu o pleito para determinar que a turma do TRT, em que o recurso ordinário foi distribuído, conheça do apelo, de acordo com o preparo efetuado pela impetrante, sob pena de afronta aos artigos 2º, 128, 262 e 460 do CPC. Eu registro ainda, senhor presidente, que o patrono da impetrante, na sustentação oral proferida na sessão em que iniciado o julgamento do processo, destacou que a subida do recurso ordinário do Tribunal Regional já atendia aos interesses da empresa. Assim, a teratologia do ato residiria no entender da impetrante justamente no fato de que, denegado o seguimento ao recurso ordinário pelo juízo da vara do trabalho, a manutenção do preparo elevado em sede de agravo de instrumento pelo Tribunal Regional não seria passível de impugnação ao Tribunal Superior do Trabalho, mediante recurso de revista, tendo em vista a inteligência da súmula 218 do TST. Considerando que o recurso ordinário foi processado pelo juízo da vara do trabalho, aguardando o julgamento no TRT da 15ª Região, é certo que a admissibilidade do apelo na Corte Regional, pelo conhecimento ou não, é passível de revisão pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos termos do artigo 896 da CLT. Assim, a concessão da ordem determinando que a Corte Regional conheça do apelo, além de vincular o TRT da 15ª Região, impediria o reexame da matéria por uma das turmas do Tribunal Superior do Trabalho, razão pela qual insisto no esvaziamento da ação mandamental com o processamento do recurso ordinário pelo juízo da vara do trabalho. Ainda que superada a perda de objeto do mandado de segurança pela satisfação do pedido mandamental formulado pela impetrante, com a subida do recurso ordinário ao Tribunal Regional, eu destaco, senhor presidente, que o valor arbitrado pelo juízo de origem decorre da natureza da ação civil pública, ação para a proteção de direitos coletivos, em que constatada a terceirização da atividade fim pela impetrante, uma das maiores produtoras de automóveis do mundo, mediante a utilização de empresa criada apenas para a inserção de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, fato não constatado na ação matriz. Verificada a violação de direitos difusos, o dano moral coletivo a ser arbitrado deve guardar correspondência com a lesão causada, a condição econômica do ofensor e ainda o caráter pedagógico da sanção. Nesse sentido, infere-se que o preparo arbitrado, ainda que de valor elevado para as sociedades empresariais ordinárias, não se mostra excessivo para a impetrante, grande produtora de automóvel mundial, frente à lesão coletiva discutida na ação civil pública, destacando-se o fato de que a terceirização de atividade fim ocorreu mediante a empresa criada para a inserção de pessoas
com deficiência no mercado de trabalho, escopo nem de longe atingido, na medida em que verificado apenas o fornecimento de mão de obra de trabalhadores não enquadrados no conceito de pessoas com necessidades especiais, sem qualquer especialização. Assim, senhor presidente, pedindo a máxima vênia à corrente que diverge, peço vênia para manter o meu voto no sentido de negar provimento ao recurso ordinário. Pois não, muito obrigado. Com o voto, Sua Excelência, a ministra Adelaide Miranda. Senhor presidente, como a matéria já está bastante esclarecida, eu acresço apenas que eu entendo que não é o caso da perda do objeto, pois o pedido liminar, embora concedido, ele foi posteriormente cassado, e não assegurando a admissibilidade do recurso ordinário interposto na ação civil pública, né? E afasto também a incidência da orientação jurisprudencial 92 dessa SDI 2, porque eu não verifico a existência de medida processual cabível apta a sanar ou a impedir a materialização da ameaça. Dada vênia do voto do ilustre relator, eu convijo com a posição da divergência apresentada pelo ministro Vieira de Mello Filho e secundada com as ressalvas levantadas pelo ministro Alberto Bresciani, com a devida vênia. Com o voto, Sua Excelência, o eminente ministro Douglas Alencar Rodrigues. Senhor presidente, senhoras e senhores ministros, a matéria já foi bem colocada nos votos proferidos e quando estive recebendo a visita do ilustre advogado, comecei a exercitar um juízo reflexivo sobre os desdobramentos possíveis a depender do desfecho que nós emprestássemos ao julgamento do presente recurso ordinário. Eu não teria dúvidas em acompanhar o eminente relator, não fosse a circunstância inusitada, verdadeiramente inusitada, que se constituiu a partir do provimento editado em primeiro grau, com condenações em valores absolutamente expressivos, e não apenas pelos valores, mas a questão jurídica debatida também se reveste de grande relevância. Mas o fato é que nós estamos examinando uma situação atípica, absolutamente singular, que afasta, a meu juízo, a incidência do artigo 5º, inciso 2 da Lei do Mandado de Segurança e também da orientação jurisprudencial 92. Me parece, senhor presidente, que aqui é necessário lançar a mão, como disse o eminente ministro Bresciani, de um critério de flexibilização processual. A flexibilização aqui ela é virtuosa, é positiva, para admitir sim o mandado de segurança, porque situações desarrazoadas, ou quem sabe até teratológicas, fazem-nos reafirmar a importância da concepção instrumental do processo. As regras do processo têm que ser flexibilizadas para responder adequadamente às situações de direito material que a vida nos oferece ao exame. Então, eu, com essas brevíssimas considerações, embora louvando o voto condutor, peço vênia à Sua Excelência, o eminente relator, e também acompanho a divergência. Como voto, Sua Excelência, a eminente ministra Maria Malman. Bom, aqui eu vou pedir vênia à divergência e vou acompanhar o relator. O que, no meu ponto de vista, ainda concordando com o ministro Douglas, que sempre muito apropriado a questão da flexibilização da norma processual, no caso presente nós temos penso eu, que a competência é da turma que vai examinar, do tribunal que vai decidir sobre essa questão, como bem decidiu o próprio Tribunal Regional do Trabalho, porque a matéria que seria através de recurso ordinário, que poderia, da não admissibilidade do recurso ordinário, ainda teria parte o agravo de instrumento. Então, o que nós temos sempre admitido é a utilização do mandado de segurança na ausência de qualquer medida, qualquer processo, qualquer recurso ordinário. Então, desta forma, eu peço vênia aos demais ministros e vou acompanhar o relator. Pois não. Quanto à questão das custas e o valor arbitrado da condenação,
se percebe, devidamente do eminente relator, que realmente é extremamente abusivo. É quase uma atuação de retaliação para evitar a interposição de recurso. E aqui não vem a calhar a questão se trata de uma grande indústria automobilística ou não. O que nós estamos tratando é de uma questão de direito. E não é possível que se fixe valores tão abusivos como esses. E ainda vem embargos declaratórios, se aplica mais 8 milhões, custa 400 milhões a condenação, 8 milhões de custos processuais, aí vem embargos de declaração, se aplica mais multa. Mas o que me chama a atenção é que, subido o recurso ordinário, a relatora disse, não vou julgar enquanto não se definir esse mandado de segurança. Então, se nós dissemos, perdeu o objeto, mas como perdeu o objeto se o recurso ordinário está lá sobrestado aguardando a decisão desse mandado de segurança? Nós temos que dar uma solução para que a relatora prossiga no julgamento ou não. Agora, perda de objeto, nós ficaríamos sem non-liquid, simplesmente não estaríamos decidindo nada. E aí, realmente, nós sabemos que em direito, com todas as vênias, não há possibilidade de non-liquid. Presidente, me permita só uma consideração na mesma linha do que Vossa Excelência está expondo. Podemos admitir até em tese a possibilidade de a extinção deste mandado de segurança levar a eminente relatora a determinar o retorno dos autos ao juízo monocrático para que proceda ao juízo de admissibilidade do recurso ordinário, já que aquele recurso ordinário apenas foi processado por força da liminar no mandado de segurança que foi extinto no âmbito do regional. Então, fazendo cor à ponderação de Vossa Excelência, existem desdobramentos possíveis, pelo menos em tese, que fazem presente, sim, o interesse de agir da impetrante. Porque, embora tenha havido como indicação a autoridade coatora o juiz de primeiro grau, e é Sua Excelência mesmo, não seria se o relator, ao receber o recurso ordinário, o julgasse. Mas simplesmente não julgou. Ele mandou parar até que se dê um desfecho no mandado de segurança. E eu, com devido respeito a outras manifestações do ministro Emanuel Pereira, eu não tentaria justificar a fixação do valor a partir dessa versão de que está se tratando de terceirização, etc., porque aí nós já estamos antecipando juízo de mérito que, a rigor, será examinado pela decisão a ser proferida. Eu enfrentei todos os temas, senhor presidente, inclusive que veio nos memoriais, está no voto, e eu enfrentei todos os temas, inclusive esse do valor. Não, eu estou ponderando que não seria razoável que nós também fizéssemos essa mensuração em mandado de segurança, dizendo que se trata de terceirização e etc. e tal, porque ainda se vai decidir. Será a mesma terceirização? Nós já estamos afirmando que é uma terceirização, que é inviável, etc. E aí, como ficaria uma decisão dessa, em que já antecipamos uma manifestação de mérito em relação ao próprio processo? Realmente haveria uma quebra procedimental em relação ao mandado de segurança e a própria ação que está em curso e o recurso ordinário que está pendente. A relatora deveria ter examinado, já afastado aquele óbice do recolhimento, mas ela simplesmente fez um non-liquid. Não, eu não vou me pronunciar até que se chegue ao final do mandado de segurança. Então, eu pedindo todas as vezes a Sua Excelência, ministro Emanuel Pereira, que sempre engrandece o tribunal com seus votos muito bem elaborados, e também a ministra Malma, que o acompanhou, para acompanhar a divergência aberta por Sua Excelência o ministro Vieira de Mello Filho. Então, proclamo que, por maioria... Presidente, pela ordem. Eu só gostaria de pontuar, e até uma observação do ministro Bresciani, porque a divergência abrir em sessão de julgamento de forma imediata em face da leitura dos autos. O ministro Bresciani, que elaborou de forma alentada uma divergência escrita,
trouxe à lume exatamente esse ponto que nós estamos a debater nesse momento, porque houve o mandado de segurança, concessão da liminar e depois a extinção do processo, mas ficou o recurso já em segundo grau e aí determinou-se a suspensão do julgamento. Isso, Excelência, pondera para o dispositivo a seguinte, que acolho que exatamente agora se especifica essa questão no seguinte sentido, que a segurança, concessão da segurança para autorizar e determinar, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 13.196,42, sem possibilidade de exigência de complementação para a admissibilidade do recurso ordinário. 2. A não exigência do recolhimento da multa por embargos de declaração protelatórios imposta na sentença, como requisito extrínseco de admissibilidade do recurso ordinário, ficando submetidas, aí sim, a análise de mérito a ser procedida pelo regional, as questões relativas ao valor da condenação imposta na sentença, a título de reparação aos bens constitucionais e socioeconômicos violados e a título de reparação do denominado dumping social causado, bem como a pertinência das condenações ao pagamento de indenizações por litigância de má-fé e multa pela interposição de embargos declaratórios considerados protelatórios. O dispositivo, assim, deixaria bem claro que não se miscui no mérito. O mérito será apreciado. É isso que fará o tribunal, porque o que se quis dizer aqui é que não poderia haver a blindagem da sentença com uma fixação astronômica, inclusive de uma demanda cujo valor inicial era de 100 milhões e a condenação foi de 400 milhões. Ao indagar-se se essa condenação extrapolava o pedido, elevou-a a 600 milhões. E aí, já no primeiro momento do desembarque, se exigiu o depósito do valor correspondente à multa. O que se quis dizer aqui é que, teratologicamente, por força da doutrina da teratologia, aí eu digo até não é flexibilização, é a doutrina da teratologia, se está a prover o mandado de segurança. Mas me parece que com a concessão deve ter havido o recolhimento dos 13 mil, não houve recolhimento? Houve isso. É só retomar o julgamento. Na verdade, é para evitar que se cobre algum valor a mais na admissibilidade procedida pelo regional. Dizer assim, quanto a admissibilidade está equacionada. É exatamente só para delinear esses aspectos. E que não se exija acréscimo por força do que fora já recolhido. Isso. É só isso, para deixar bem claro e deixando o mérito totalmente ao exame do regional. Não é que assinar prazo para recolher quando já está recolhido os 13 mil. Presidente, então fica, quando os valores forem muito altos nas custas, aí cabe mandado de segurança para conhecimento do apelo. A singularidade aqui, ministro Emanuel Pereira, que chamou a minha atenção, foi o fato de que a juíza, a desembargadora, ao receber o recurso ordinário, não o examinou. Ela simplesmente disse, não vou examinar até que se exaure a questão no mandado de segurança. Ela errou, ela tinha que examinar, ela tinha que se manifestar sobre essas questões todas. E não dizer, eu vou aguardar até o desfecho de tudo. E aqui é um non-liquid. Agora nós temos que dar um desfecho, porque não é possível que alguém determine o sobrestamento de um recurso ordinário e a parte fique sem saber se afinal vai ser examinado, não vai ser examinado. Agora, quero crer que eu vi aqui, já foi recolhido o valor que seria os 1.013 ou 13 mil reais. Então já está com os pressupostos admitidos. Seria só determinar prosseguimento no julgamento. Na realidade, eu estou dizendo que sem possibilidade de exigência de complementação. Mas o valor já determinado. O dispositivo estaria aqui. Então, assim, se decide, nos termos do voto do eminente ministro Vieira de Mello Filho, que abriu a divergência, no sentido de dar provimento ao recurso ordinário, nos termos do voto de Sua Excelência agora delineado, vencido Suas Excelências o eminente ministro Emanuel Pereira, relator, e Sua Excelência ministra Malme. Senhor presidente. Senhor presidente, eu peço juntada de voto vencido. Senhor presidente, também vou juntar voto vencido e eu vou acrescentar ainda em relação ao que foi expresso verbalmente, que no caso, o fato de o juiz se negar a julgar, caberia
correção parcial, que seria mais um fundamento em relação ao não cabimento do mandado de segurança. Senhor presidente, Alberto Briceno, eu peço a juntada do voto convergente ao voto do ministro Felipe. Então, juntada de voto vencido ao pé do acordo, pelo eminente relator, ministro Emanuel Pereira. A ministra Malme também vai juntar a voto vencido. Também juntar de voto vencido ao pé do acordo pela ministra Maria Helena Malme e juntada de voto convergente por Sua Excelência o ministro Alberto Briceno. Boa tarde, Excelência. Um abraço. Muito obrigado, boa tarde, Excelência. Bom dia, né? Bom dia. Boa tarde. Relatora Excelentíssima Senhora Ministra Adelaide Miranda Arantes, processo RO 809, dígito 78 de 2010, em que são partes DAB, Distribuidora de Alimentos e Bebidas LTDA, José Edson Alves de Almeida e EDB, Empresa Distribuidora da Bahia LTDA. Com a palavra, Sua Excelência, o ministro Adelaide Miranda. Senhor presidente, hipótese de irregularidade de representação processual ante ausência de subestabelecimento válido conferido ao subscritor do recurso ordinário, porquanto a procuração outorgada à subestabelecente concede poderes apenas para ajuizar embargos de terceiro. É a hipótese de procuração específica, né? Orientação jurisprudencial 151 desta SDI 2 e não, meu voto é no sentido de não conhecer do recurso. O voto por ordem é favorável ao recorrido. Indago dos colegas se há algum destaque no voto. Sem destaque, proclamo que a decisão é unânime nos termos da decisão de Sua Excelência Ministra Adelaide Miranda. O doutor Vitor está presente. Registrada a presença do doutor Vitor Ribeiro Ferreira. Muito obrigado. Relator Excelentíssimo Senhor Ministro Emanuel Pereira, processo RO 71.200, dígito 16 de 2009, em que são partes Corne Produtos Brasil, Ingredientes Industriais LTDA e o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Alimentação e Afins de Mogi-mirim e região. Com a palavra, Sua Excelência, o eminente relator, ministro Emanuel Pereira. Senhor presidente, senhores ministros, aqui trata-se de recursos ordinários interpostos em face do acórdão do TRT da 15ª Região, em que julgada a pretensão desconstitutiva improcedente, restando declarada ainda a improcedência do pleito cautelar. Quanto à nulidade do acórdão recorrido por cerceamento de defesa, eu estou rejeitando, senhor presidente, nos termos dos artigos 765 da CLT e 130 também da CLT. No tocante à violação a dispositivo de lei, eu registro que não há no artigo 193 da CLT, apontado como violado, qualquer mensuração do que seria tempo extremamente reduzido, hábil a afastar o direito ao adicional de periculosidade na forma da súmula 364 do TST. Verifica-se intensa controvérsia no âmbito dos tribunais a respeito do quantum do contato eventual ou extremamente reduzido, fato a atrair o óbice da súmula 83 do TST em relação à alegação de violação literal do artigo 193 da CLT. Eu cito no corpo do meu voto, senhor presidente, precedente da relatoria de Vossa Excelência. No que pertine ao erro de fato, infere-se que, no acórdão rescindendo, foi afastada a alegação de exposição fortuita ou por tempo extremamente reduzido, não restando configurado um erro de percepção do magistrado, mas mero inconformismo da recorrente quanto à conclusão lançada na decisão rescindenda. Aqui a incidência da orientação jurisprudencial número 136 da SDI 2. Mantida a improcedência da pretensão desconstitutiva, o desprovimento do recurso ordinário de folhas 962 e 969 do sequencial número 1, em que se pretende a concessão de medida cautelar, é medida que se impõe a teor da OJ 131 da SDI 2.
Com essas razões, senhor presidente, com esses fundamentos, eu estou conhecendo dos recursos ordinários, rejeitando a preliminar de nulidade do acórdão recorrido por cerceamento de defesa e, no mérito, estou negando provimento aos apelos. Pois não. Doutor Juliano, pretende sustentar? Sim, senhor presidente. Com procuração nos autos. Pois não, pelo tempo regimental de 10 minutos. Egrégio de subseção, eminente ministro relator, doutor representante do Ministério Público. Excelência, trata-se de um objeto simples, em que foi ajuizada uma reclamação trabalhista pelo Sindicato da Alimentação em desfavor da hora recorrente. Realizado o exame pericial, um adicional de periculosidade era o debate, ficou constatado que em determinado edifício, isso na ação de cognição, havia ou não risco da atividade dos reclamantes que ali seriam, por alguns minutos, adentrariam naquela região. O perito fez a perícia e delimitou que 29 pessoas teriam adentrado durante 5 anos, 60 meses, no recinto do edifício número 26 da hora recorrente. Pois bem, o processo foi julgado procedente. No entanto, a perícia chegou ao ponto de se definir quantos minutos cada reclamante substituído, que eram 29, adentraram de fato ao edifício aonde existia o gás hexano, que é um gás realmente perigoso, que demandaria ali ou não a questão do adicional de periculosidade para cada um. Realizada a perícia, como repito, foi julgada procedente a ação. No entanto, o exame pericial era muito detalhado e nominou os 29 substituídos. Considerando que houve um erro de fato, porque a reclamada ajuizou a presente ação rescisória, que não houve, pelo juízo de cognição, a delimitação de cada reclamante sobre os minutos que ali adentraram. Pegou de exemplo apenas uma pessoa, que seria aquela que mais esteve presente durante os 5 anos, e tirou a conclusão que os demais também receberiam adicional de periculosidade diante deste reclamante estar sob a condição perigosa. No entanto, o erro de fato reside exatamente neste detalhe. Considerando que é um salário-condição, ou seja, recebe a periculosidade se realmente estiver dentro da habitualidade, da não eventualidade, do tempo considerado perigoso, não há em nenhum momento qualquer linha no regional acerca de cada um dos reclamantes. Não poderia, então, chegar à conclusão que houve, de fato, um trabalho perigoso de todos aqueles elencados substituídos. Por essa razão, não teria como o regional, repito, chegar à conclusão de maneira exemplar de apenas um reclamante de que aqueles todos teriam como receber o adicional de periculosidade. Por isso, Excelência, entende aqui a hora recorrente que o erro de fato é escancarado, porque trouxe o adicional para pessoas que sequer se sabe se eram detentoras ou não desse direito, porque não foi avaliado detalhadamente lá no regional se eles teriam esse direito ou não. Por essas razões, entende aqui a hora recorrente que o recurso deve ser conhecido e provido no particular, Excelência. Já terminou, doutor? Sim. Já. Ministro Manuel. Senhor presidente, eu estou mantendo o voto. Mantendo o voto. Se me permitir uma pequena observação, da tribuna se vê que não há erro de fato. Haveria, no máximo, erro de julgamento, porque houve pronunciamento. Se ele não examinou todas as demais questões, é erro de julgamento e não erro de fato. Só essa observação, porque me impressionou quando a senhoria disse o juiz olhou um e não olhou os demais. Então, ele teria incorrido em erro de julgamento, mas não erro de fato, porque houve pronunciamento judicial. Indago dos colegas se há algum destaque. Sem destaques, proclamo que a decisão é unânime nos termos do voto do eminente ministro Manuel Pereira.
Relator excelentíssimo senhor ministro Emanuel Pereira, processo RO 28, dígito 92, de 2011, em que são partes Alda Maria Falcão Muniz e outros, Marcos Rabelo Leitão e espólio de Sérgio Barros Falcão. Com a palavra, Sua Excelência, o eminente ministro Emanuel Pereira. Senhor presidente, esse processo é interessante, eu já o trouxe por 2 vezes e adiei, mas estou trazendo dessa vez, em definitivo, para decidir sobre ele, todos nós. Senhor presidente, trata-se de recursos ordinários interpostos pelos autores e pelo réu em face do acordo do TRT, que julgou a ação rescisória improcedente e condenou a parte autora em honorários advocatícios arbitrados em R$ 545. Existe uma preliminar de deserção em contrarrazões. O réu alega a deserção do recurso ordinário por ausência de recolhimento integral das custas processuais, pois não considerada a condenação em honorários advocatícios ocorrida na apreciação dos declaratórios. Nos termos do artigo 789 da CLT, senhor presidente, as custas processuais incidirão na base de 2% sobre o valor da causa no caso de improcedência da ação. Mesmo após o exame dos embargos de declaração, não houve modificação do valor da causa, de modo que o importe das custas processuais permaneceu inalterado. Logo, o recolhimento das custas sobre o valor da causa, realizado pelos recorrentes, satisfaz o preparo. Estou rejeitando a preliminar. O segundo tema, senhor presidente, é vício de citação, erro de fato, violação literal de lei, não configuração. Aqui, senhor presidente, cuida-se de ação rescisória em que se invoca vício de citação realizada por edital após a frustração da notificação postal, alegação de erro de fato e de violação literal do artigo 555 da Constituição Federal. Os autores apontam um suposto erro procedimental durante a instrução processual, sob o argumento de que o magistrado errou ao determinar a citação por edital, sem que houvesse uma certidão confirmando que a reclamada encontrava-se em local incerto e não sabido, bem como sem proceder à tentativa de citação por oficial de justiça. Portanto, não se invoca um erro de fato, ou seja, um erro de percepção do magistrado, mas sim um suposto erro de procedimento do magistrado no curso da instrução processual, hipótese não contemplada no inciso 9º do artigo 485 do CPC, de modo que não há se falar em corte rescisório. Outro sim, também não prospera a alegação da violação literal do artigo 5º, 55 da Constituição Federal, pois nos termos da OJ 97 da SDI 2, a indicação genérica de afronta ao contraditório e a ampla defesa não constitui fundamento hábil para a desconstituição da decisão judicial transitada em julgado, quando se apresenta sob a forma de pedido genérico, como no caso em exame. E por esses fundamentos, eu estou negando provimento ao recurso no tema. Quanto aos honorários advocatícios deferidos na ação rescisória, os autores se insurgem contra a condenação ao pagamento de honorários no importe de R$ 545 nesta ação rescisória. Ocorre que, conforme o item 2 da súmula 219 do TST, os honorários advocatícios em ação rescisória são devidos apenas com suporte na sucumbência, diante da essencialidade da atuação de advogado, consoante a súmula 425 do TST, que rechaça o juiz postulante em ação dessa estirpe. Nessa esteira, impunha-se a condenação em honorários com espec no artigo 20 do CPC,
diante da improcedência da ação rescisória, sendo dispensados os requisitos da Lei 5.584 de 1970. Por esses fundamentos, senhor presidente, é que eu estou negando provimento ao recurso ordinário. Quanto ao recurso do réu, honorários advogatícios majoração, mantida a condenação em honorários advogatícios diante do não provimento do recurso ordinário dos autores, remanesce o exame do apelo do réu, no tocante à pretensão de majoração de verba para 20% sobre o valor da causa. Para causas com características semelhantes às dessa ação rescisória, a fixação de honorários de advogado no importe de R$1.000 revela-se compatível com o parágrafo 4º do artigo 20 do CPC, que não estabelece percentuais mínimo ou máximo sobre o valor da causa para fins de honorários de advogado quando não houver condenação. Assim, impõe-se a majoração dos honorários de advogados para fixá-los em R$1.000. Portanto, eu estou dando parcial provimento ao recurso ordinário do réu para fixar os honorários advogatícios em R$1.000. O voto, senhor presidente, vai no sentido de rejeitar a preliminar de deserção, conhecer do recurso ordinário dos autores e, no mérito, negar-lhes provimento, conhecer do recurso ordinário do réu e, no mérito, dar-lhe provimento parcial para fixar os honorários advogatícios devidos pelos autores nesta rescisória em R$1.000, custas inalteradas. Este é o voto, presidente. Muito obrigado. Os ilustres advogados têm interesse em usar a palavra? Então, pelo primeiro recorrente, Marcos Rabelo, o doutor Marcos Rabelo Leitão Júnior, está atuando em causa própria? Não, presidente. Atuando em defesa do meu pai. Ah, pois não. Então, com a palavra, por favor. Senhor presidente, nobres ministros, em primeiro lugar, elogiar o brilhantismo com que o relator, o ministro Manuel Pereira, analisou a causa e os recursos ordinários apresentados pelos ora recorrentes. Para não tomar muito tempo, só trazer duas questões aqui interessantes em relação à pretensão da autora da ação rescisória, também ora recorrente. A alegação de que não foi providenciada a citação por oficial de justiça, frustrada a citação postal, automaticamente foi procedida pelo juízo de piso a notificação via edital. Ou seja, eu estava presente em a sessão, assentada, inclusive a ata está colacionada às folhas 43 dos autos, e a magistrada questionou o reclamante em oportunidade se ele conhecia outro endereço da empresa reclamada. E ele, claramente, indicou que toda a negociação jurídica foi realizada naquele endereço e que desconhecia outro local, razão pela qual ela atendeu exatamente ao disposto no artigo 841, parágrafo 1º da CLT, não havendo falar em vício de citação. O segundo tema levantado pela recorrente trata da utilização, sob sua alegação equivocada, no edital de citação da empresa reclamada, alegando que em 1986 foi realizada uma alteração da razão social. Algumas questões valem a pena ser levantadas, até para que corroborar o voto do ministro relator. Em primeiro lugar, a escritura, a causa trata-se de uma negociação de um imóvel, um corretor de imóveis intermediando a venda, e na escritura desse imóvel, constada às folhas 48 a 54 dos autos, há a descrição e as averbações relacionadas ao objeto do negócio jurídico e constam. A alegação é que de 1986
foi alterada o nome da razão social para ENCO Engenharia e Construção Limitada para ENCO Empreendimentos e Construção Limitada. Após 1986, diante dessa alteração, 8 registros foram feitos na escritura do imóvel. Desses 8 registros, o primeiro em 5 de agosto de 92, 6 anos após, o segundo 30 de outubro de 98, 25 de maio de 98, seguem mais 3 registros em 98 e o último em dezembro do ano de 2000, ou seja, 6 anos, 12 anos, 14 anos após a alteração da razão social, a empresa continuava utilizando o nome comercial ENCO Engenharia e Construção Limitada. E causa maior estranheza o recurso ordinário em ação rescisória, porque em 2007 foi fechada a negociação na qual intermediou o autor da reclamação trabalhista principal. E em 2007, ou seja, 21 anos após a alteração da razão social, a empresa reclamada, a autora da ação rescisória, continuou utilizando o nome empresarial ENCO Engenharia e Construção Limitada. Ou seja, é o nome comercialmente utilizado, da qual ela se reconhece para negócios jurídicos. O que causa estranheza é o fato de que, para fechar negócio, a utilização do nome da razão social é ENCO Engenharia e Construção Limitada. Agora, para quitar a obrigação inadimplida, oriunda do negócio jurídico, ela quer ser reconhecida como ENCO Empreendimentos e Construção Limitada. Bem, Excelência, e nobres ministros, pugna este recorrido, no caso, pela manutenção do voto do ministro Emanuel Pereira, relator. Obrigado. Obrigado, Vossa Senhoria. Doutora Érica Becker Figueiredo Madeira, Vossa Senhoria tem um tempo regimental de 10 minutos. Obrigada, Excelência. Excelência ministro-presidente, ministro relator, em quem saúdo os demais ministros e demais presentes na sessão. A ação rescisória já foi brilhantemente exposta e relatada, resumida pelo ministro relator, mas eu queria destacar aqui alguns pontos importantes. Inicialmente, que a empresa, conforme o próprio advogado declinou na tribuna, a empresa sempre existiu naquele mesmo endereço. Até o seu encerramento de suas atividades, a empresa que se deu 2 anos antes, se deu em 31 de dezembro de 2008, a empresa funcionou naquele mesmo endereço. Ou seja, houve a citação através dos Correios, que não possui fé pública. O Correio, inexplicavelmente, deu a informação de que a empresa havia mudado. A empresa não havia mudado, como o próprio colega expôs. O reclamante informou na audiência que só conhecia aquele endereço, porque também só poderia conhecer aquele endereço, porque realmente era lá que a empresa funcionava, e mesmo assim a juíza não determinou a citação por oficial, que quem teria fé pública para efetuar aquela citação. Então, se a empresa funcionava naquele local, o Correio deu a informação de que ela não informava, o reclamante confirmou que ela funcionava, outro caminho não haveria, a não ser a citação por meio de oficial de justiça. Entretanto, a citação se deu de forma editalícia, onde a empresa foi citada através da razão social ENCO, Engenharia e Construção Limitada, e, inclusive, o edital não consta o CNPJ da empresa, independente da utilização ou não do nome, aquele edital deveria constar a utilização, o nome, o CNPJ da empresa. Logo, a gente percebe que considerar que perfeito o ato citatório por edital, o juízo de primeiro grau lastreou-se em fato inexistente, qual seja, uma citação válida da reclamada e, sendo necessário, o corte rescisório. Esse também foi o entendimento do
do relator do recurso em segundo grau, foi o entendimento do revisor e foi o voto do Ministério Público ao analisar o processo. Eu peço vênia para ler aqui as folhas 155 e 156 dos autos, consta a segunda alteração contratual da empresa Enco Empreendimento e Construção Limitada, onde na cláusula segunda encontramos a sociedade tem sede e fórum na cidade do Recife, capital do estado de Pernambuco, na Avenida Domingos Ferreira, número 2363, bairro de Boa Viagem, Freguesia de Afogados, exatamente para onde o Correio havia procurado a empresa. Peço vênia para ler aqui trecho do voto do relator do segundo grau, onde ele destacou, transcrevo o fundamento da decisão que proferi quando a apreciação do pedido liminar, as folhas 181/184. Apesar de no processo do trabalho a notificação ocorrer via postal e não pessoal, é necessário para o seu aperfeiçoamento a validade que seja devidamente recebida pela parte reclamada, ou que seja correta a informação dos Correios de que não foi possível a sua entrega. Constam nos diversos documentos que compõem o presente caderno processual, como, por exemplo, de folhas 81, 106, 115, 116, 123, entre outros, que o endereço da empresa demandada era aquele informado na petição inicial. Contudo, não se sabe por qual motivo o carteiro devolveu e notificou com a informação de mudou-se. Diante do teor de tal informação, na audiência de folhas 43, entendo que deveria o juízo de primeira instância, observado o princípio da segurança jurídica, ter determinado nova diligência no endereço indicado através de oficial de justiça, para que somente após, caso frustrada a referida diligência, ter deferido o pleito autoral de notificação através de edital. Destaque para a variedade do processo é essencial e o regular recebimento da citação inicial sob pena de violação do artigo 214 CPC, o artigo 5º, inciso 54 e 55 da Constituição Federal, uma vez que não atendido os princípios do contraditório e da ampla defesa do devido processo legal. Ante o exposto, defiro a liminar requerida para suspender a execução da sentença rescindenda. E continuou isso porque, como bem declarado naquela decisão, não houve qualquer regular citação da empresa reclamada, o que seria fundamental para a relação processual. Vou pular um trecho para chegar no final e dizer, no caso exame, apesar dos Correios terem informado que o reclamado havia se mudado, fato contrariado pelos documentos de folhas 81, 106, 115, 116 e 123, seria fundamental a apresentação do seu novo endereço por parte do reclamante, ou seja, caso negativo, uma diligência para o oficial de justiça. A determinação do juiz ACOL a expedir edital de notificação pelo simples fato de o reclamante ter informado que desconhecia novo endereço do reclamado, causou, sem dúvida, grande prejuízo ao reclamado em razão da decretação de revelia e confissão. E mais, o nome da empresa, da razão social da empresa, foi alterada desde o ano de 1986 para Enco Empreendimentos e Construção Limitada, conforme o contrato social devidamente registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco, motivo até pelo edital de notificação datado está incorreto. Portanto, há elementos nos autos que levam a concluir que a empresa demandada não foi citada regularmente e que o juiz de origem incorreu em erro de fato ao entender por perfeito ato processual que visava a notificação da audiência inaugural. Dessa forma, não há dúvida que o reclamado restou obstado no seu direito à ampla defesa e o seu contraditório. Como eu disse, o Ministério Público e o revisor acompanharam também esse entendimento. Entretanto, o acórdão recorrido, em desacordo com as provas constantes nos autos, bem como pelo voto do relator, entendeu que o ato citatório se deu corretamente e de acordo com o estabelecido no artigo 841, parágrafo 1º da CLT. Entendemos que a decisão recorrida feriu, conforme voto do próprio relator, voto na ação rescisória, os princípios da ampla defesa, do contraditório, e transcrevemos no nosso recurso, voto do eminente ministro Alberto Bresciani, da SSDI 2, no qual destacamos, onde lê-se, no item 3, a solução extraordinária da notificação por edital exige esgotamento de todos os meios para a localização do demandado, pois é evidente o contraponto entre o direito fundamental à ampla defesa e o direito de acesso à justiça, artigo 5º, inciso 35 e 55 da Constituição Federal. Portanto, estando citado em local incerto e não sabido, resta autorizar a citação por edital na forma do artigo 1º, do parágrafo 1º do artigo 841 da CLT, fazendo-se as publicações próprias na sede do juízo
E aqui, relator ministro Alberto Bresciani. Diante de todo exposto, requer mais uma vez que esse recurso ordinário proposto na ação rescisória seja julgado totalmente procedente, desconstituindo em sede de juízo residentes a decisão transitada em julgado e declarando-se nulo todos os atos processuais realizados desde a citação, inclusive determinasse que a 17ª Vara do Trabalho do Recife, que proceda a regular notificação da reclamada na pessoa dos seus sócios, uma vez que a empresa encerrou suas atividades no final de 2010 e teve a baixa devidamente registrada na Junta Comercial do Estado de Pernambuco e nos demais órgãos competentes para que possa apresentar sua defesa na reclamação trabalhista. Obrigada e bom dia. Obrigado. Ministro Manuel. Senhor presidente, inicialmente, senhor presidente, a ação rescisória no regional, ela foi julgada improcedente. Essa informação é importante para que não haja informações desencontradas. Senhor presidente, no processo matriz, o reclamante ajuizou a ação pretendendo o pagamento de honorários de corretagem decorrentes da venda de bem imóvel da reclamada Enco Engenharia e Construções Limitada. Determinada a notificação da reclamada por meio postal, houve devolução pelos Correios, que se trata de uma estatal de respeito em nosso país, com a informação de que a parte havia mudado de endereço. Realizada a audiência inaugural, houve adiamento diante da ausência de citação, ocasião em que o reclamante afirmou desconhecer o atual endereço da reclamada e requereu a citação por edital, a qual foi deferida. O edital seguiu em nome da Enco Engenharia e Construções Limitada e a reclamada não compareceu à audiência inaugural remarcada. Sobreveio a sentença condenatória, na qual foi declarada a revelia da reclamada. Nesta rescisória, os sócios da empresa liquidada alegam erro de fato e violação literal do artigo 5º 55 da Constituição Federal. Senhor presidente, digo eu, não há erro de fato. Em relação à alegação de irregularidade na determinação da citação por edital, a parte não invoca um erro de percepção do magistrado, mas sim um suposto erro de procedimento no curso da instrução processual. Ressalte-se que não prospera a alegação de erro de fato no tocante à irregularidade da citação por edital, pelo fato de que o nome da parte citada era Enco Engenharia e Construções Limitada, em vez de Enco Empreendimentos e Construções Limitada. Primeiro, porque não poderia o julgador ter incorrido em erro de percepção a partir de atos e documentos da causa, como comanda a literalidade do inciso 9º do artigo 485 do CPC, uma vez que todos os documentos da reclamação trabalhista no processo de conhecimento apontaram para a denominação Enco Engenharia e Construções Limitada, conforme se extrai da carta de proposta para a venda e da carta contraproposta, ambas assinadas por representante da própria reclamada, bem como da escritura pública do imóvel alienado, que gerou a comissão de corretagem vindicada pelo reclamante. Segundo, porque, embora os autores aleguem que a alteração na denominação social da reclamada tivesse ocorrido desde 1986, em 1998 e em 2007, a própria reclamada praticou atos negociais com a denominação Enco Engenharia e Construções Limitada, inclusive naqueles atos pertinentes ao crédito postulado na reclamação trabalhista. Por fim, não há erro de fato, senhor presidente, quanto à alegação de que a informação dos Correios acerca da mudança de endereço seria falsa, porque suposta falsidade não implica erro de percepção, já que a escamoteação sempre precede o embuste,
de modo que dos atos e documentos do processo matriz não seria possível ao julgador incorrer em erro de percepção. Portanto, a citação por edital com a denominação ENCO Engenharia e Construções Limitada cumpriu o desiderato da comunicação processual, não se havendo falar em nulidade de citação e tampouco em erro de fato. Além do mais, ainda que se pudesse examinar sob o prisma da prova falsa de que trata o inciso 6º do artigo 485 do CPC, com amparo na súmula 408 do TST, não há nesta rescisória nenhuma prova de má-fé praticada pelo empregado dos Correios, o que leva à conclusão de que a informação de que a empresa havia mudado de endereço foi fornecida por algum preposto da própria reclamada, situação a qual o direito não socorre, consoante brocardo venere contra factum próprio na modalidade tu quoque. De outro lado, a invocação de violação do artigo 5º, 55 da Constituição Federal foi formulada de forma genérica, conforme se extrai do excerto da inicial transcrito alhures, o que atrai a incidência do óbice da OJ 97 da SDI 2. Daí porque, pedindo a máxima vênia à eminente advogada, eu ouso manter o voto, presidente. Algum destaque no voto, Sua Excelência? Presidente. Ministro Verde, meu filho. Eu vou pedir vista regimental só por um aspecto. Examinando os autos, há uma situação tanto quanto contraditória dentro dos autos. É fato que houve a citação pela via do correio e, em seguida, o edital. Isso não há dúvida. As alterações contratuais ocorreram e, de fato, utilizou-se o nome antigo em detrimento do nome alterado. Tem 9 alterações que eu as tenho aqui. Mas é um fato estranho, porque há uma certidão nos autos que mostra que a empresa está ativa. Embora se aluda ao encerramento das atividades em 2008, há uma certidão da Caixa Econômica e também uma certidão simplificada da Junta Comercial mostrando que estava ativa a empresa em 2010. Ou seja, se alega que encerrou-se a atividade em 2008, mas os documentos dizem que estava ativa. E, de outro lado, ela usa um nome antigo, posteriormente a todas as alterações. Tem algo estranho, acho que o gerente relatou. Eu não chegaria a dizer que alguém da empresa teria dito que mudou-se. Esse dado não existe nos autos, mas existem esses elementos que são contraditórios. Não digo em relação ao voto relator, em relação ao próprio processo em si. Como eu não tenho elementos ainda para precisar, apenas para fechar o raciocínio, eu vou pedir vista regimental. Estou justificando que o voto é muito bem elaborado. Eu tive dificuldade, é preciso ferir também a premissa que está assentada no sentido de que a alegação foi genérica e, com isso, não estaria apta. Se for, não há nem que... Perfeito. Isso eu não tive tempo. Vista regimental, então, a Sua Excelência, ministro Vieira de Mello Filho. Senhor presidente, eu peço notas degravadas. Também. Notas degravadas à ministra Adelaide. Relator excelentíssimo senhor ministro Emanuel Pereira, processo RO 139.700, dígito 32 de 2006, em que são partes Telemar Norte-Leste S.A., Sindicato dos Trabalhadores, Empresa de Telecomunicações, Transmissão de Dados e outros, e a Cooperativa dos Trabalhadores Telefônicos e Operadores em Mesa de Exame do Rio de Janeiro, COPEX. O Ministério Público, o ministro Emanuel Pereira, ele pretende se manifestar oralmente. O Ministério Público deseja manifestar-se oralmente sobre esse processo. Sim, então, vou passar a palavra à Sua Excelência, o doutor. Presidente, após o... Após? Após. Então, é após. Então, com a palavra, Sua Excelência, o ministro Emanuel Pereira. Eu achei que era aparecer. 139.700. Senhor presidente, aqui trata-se de recurso ordinários interpostos em face do acórdão
do TRT da Primeira Região, em que julgada procedente a pretensão desconstitutiva. Processo, presidente, de 2006, viu? A ação rescisória foi ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho, objetivando a desconstituição da sentença homologatória de acordo prolatada nos autos da ação coletiva, ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores em empresa de telecomunicações e afins no estado do Rio de Janeiro, ao argumento de que, na audiência em que proferida a sentença rescindenda, não houve a participação do parquê, o que teria importado na violação literal de dispositivos das leis números 7.347 de 85 e 8.078 de 90, além de configurada a colusão entre os réus, pois os trabalhadores substituídos teriam prestado serviços mediante cooperativa criada pelo sindicato da categoria profissional em conluio com a tomadora de serviços. Senhor presidente, não obstante não prosperar o argumento recursal de que são inaplicáveis as disposições da Lei 7.347 de 85 e do Código de Defesa do Consumidor no processo do trabalho, tendo em vista a literalidade do inciso 3º do artigo 129 da Constituição da República e o inciso 4º do artigo 1º da referida Lei 7.347 de 85, cabe examinar se a nulidade apontada na presente ação rescisória tem o condão de desconstituir a sentença homologatória de acordo. O caso, senhor presidente, não é inédito no âmbito da subseção 2, especializada em dissídios individuais, na medida em que, examinado no processo TST-RO 29.800, dígito 80 de 2007, da relatoria do ministro Caputo Bastos, pedido de desconstituição de sentença homologatória de acordo, formulado pela Telemar Norte e Leste S.A. e pelo Sindicato Réu, com a mesma matéria de fundo, ou seja, eventual prejuízo aos trabalhadores substituídos com o afastamento do reconhecimento do vínculo de emprego na avença. Naquela oportunidade, senhor presidente, eu fiquei vencido, prevalecendo o entendimento da maioria do colegiado de que a decretação de nulidade e a respectiva desconstituição da sentença homologatória de acordo não teria utilidade prática, pois a questão estava centrada na existência de colusão entre a Telemar Norte e Leste S.A. e o sindicato profissional, matéria a ser examinada em ação própria, no caso, a ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho. Por disciplina judiciária, adoto a posição da maioria da subseção 2, no referido processo, concluindo que a desconstituição da sentença rescindenda não teria utilidade prática, deslocando-se o exame da colusão entre as partes para a ação civil pública, ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho, com a possibilidade, inclusive, de responsabilização pelos ilícitos narrados e por eventuais prejuízos aos empregados. Assim, senhor presidente, por estas razões, eu conheço do recurso ordinário interposto pela segunda ré Telemar Leste S.A. e, no mérito, dou-lhe provimento para, reformando o acórdão recorrido, julgar improcedente a pretensão desconstitutiva, prejudicado o exame do apelo interposto pelo primeiro réu, invertido o ônus da sucumbência quanto às custas processuais, das quais fique isento o autor, conforme o inciso 2 do artigo 790-A da CLT. Essa é a proposta, presidente. Pois então, doutor Roberto Caldas, o Ministério Público também é parte, então eu vou dar a palavra à Sua Excelência, em seguida eu passo a palavra à Vossa Senhoria. Senhor presidente, senhores ministros, Roberto Caldas, aí representando o sindicato,
Serei muito breve. Trata-se de nessa hipótese, o Ministério Público do Trabalho está como recorrido, né? É um recurso interposto contra razões efetuadas pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, em que detalha que a ação rescisória decorreu de um acordo altamente lesivo aos trabalhadores, os quais foram obrigados a transacionar sobre a falsa qualidade de serviços prestados, por longo período de trabalho em que prestaram serviços a Telemar, desenvolvendo atividade fim e abrindo mão de direitos previdenciários relacionados ao período trabalhado, né? Além de direitos trabalhistas notórios, tais como férias, gratificações natalinas. O sindicato ajuizou uma ação coletiva em face da Telemar e, como substituto processual dos trabalhadores integrantes da categoria, que prestam serviços à tomadora, por meio da Coopex, procedendo, no âmbito daqueles autos, verdadeira renúncia de direitos sem a expressa autorização de empregados substituídos. Chamo a atenção que o próprio sindicato, ao relatar o breve histórico dos fatos, admitiu que a Telemar, a pretexto de terceirização de serviço, arregimentou mão de obra qualificada através de prestadoras de serviço para execução de sua atividade fim e, via de consequência, ocasionou o cerceamento do direito dos trabalhadores, né? A ação rescisória da qual se socorreu o Ministério Público do Trabalho no Rio de Janeiro trata-se inequivocadamente de ação para a defesa dos interesses individuais homogêneos, regulada pelas disposições do título 3 da Lei 8.078 de 90. Né? Então, senhor presidente, senhores ministros, o Ministério Público está a pugnar pelo não provimento do apelo ordinário interposto. Muito obrigado. Obrigado. Doutor Roberto Caldas Alvinho, você... Apenas peço a palavra pela empresa recorrente, Telemar, com procuração nos autos, e apenas em respeito ao nobre subprocurador, Dr. Jefferson Coelho, a quem rendo minhas homenagens, fazer duas colocações. Nós estamos em sede de ação rescisória e não de processo cognitivo, e a fundamentação para desconstituir acordo se disso nessa corte, de que seria necessário demonstrar pelo menos lide simulada, o conluio, o erro, e nada disso foi alegado, como bem relatou Sua Excelência o ministro Emanuel. A discussão trazida na rescisória é de que o Ministério Público deveria ter chamado ao processo para formalizar o acordo ou dar o seu aval. Essa é a única fundamentação. E mais, o acordo só se implementará, porque ainda não se implementou por conta dessas ações, se os substituídos aceitarem. É a condição do acordo. Os substituídos irão aos autos para para receber a sua parte. Quem não for, continua a ação. Então, não houve conluio, não há simulação, não há erro nenhum. Foi proposto um acordo, o juiz homologou e está sob dependência desta ação ainda. Por essas razões, rápidas razões, espera-se o provimento do apelo, como já consignado por Sua Excelência o ministro relator. Perfeito, muito obrigado. Ministro Emanuel. Senhor presidente, está mantendo o voto. Algum destaque no voto? Senhor presidente, eu tinha intenção de destacar esse caso justamente pelo conteúdo da discussão proposta a esta subseção. A matéria me parece extremamente rica do ponto de vista jurídico, porque diz respeito à existência de ações coletivas concorrentes, uma movida pelo sindicato, outra pelo Ministério Público do Trabalho, e nós sabemos que o regime legal das ações coletivas nos oferece uma terapia, um tratamento processual diferente para as questões processuais alusivas à litispendência e à coisa julgada. É bem verdade, como foi dito da tribuna, que a existência de colusão, e me parece ser este um dos fundamentos, se não estou equivocado, esgrimidos pelo Ministério Público do Trabalho para atacar a coisa julgada formada na presente ou na relação jurídica processual matriz, a essa argumentação se soma também a
suposta violação legal decorrente da ausência de intimação do Ministério Público do Trabalho para se manifestar antes da celebração do acordo que foi homologado. Nós sabemos que a coisa julgada e a litispendência no regime das ações coletivas são tratadas de forma distinta daquela disciplina posta no Código de Processo Civil. A coisa julgada, ela produz efeitos, sem dúvida alguma, vinculantes, erga omnes, ultra partes, a depender do resultado do julgamento. Se houver improcedência da pretensão com base em exame exaustivo de provas produzidas, isso inviabiliza a propositura de uma nova ação por parte dos entes coletivos que estão legitimados pela Lei da Ação Civil Pública, pelo Código de Defesa do Consumidor. Então, me parece, com a máxima vênia, que não é a existência de um precedente respeitabilíssimo que, numa determinada direção, que nos impediria de examinar a existência do vício afirmado na presente ação rescisória, porque o Ministério Público precisaria, senhor presidente, desconstituir a presente coisa julgada formada numa conciliação, numa transação, que alcança em tese direitos sobre os quais não poderia o sindicato dispor. Me parece que é necessário para se evitar o risco de que a ação civil pública que tramita não sofra os efeitos processuais próprios. Então, fundamentalmente, presidente, com a vênia do eminente relator, que julga improcedente a rescisória por aparente falta de interesse ou inadequação da ação rescisória, já que a matéria seria debatida na ação civil pública, a solução seria distinção sem mérito, mas ainda assim essa situação me parece discutível, porque a coisa julgada constituída, que é uma transação, pode produzir efeitos na ação civil pública do Ministério Público. Então, afirmar que não é possível desconstituir a coisa julgada, resultante da transação homologada, porque essa matéria, colusão, é objeto da ação civil pública, é altamente problematizável, porque nós sabemos que a ação rescisória, a via processual idônea para a desconstituição das coisas julgadas. Então, presidente, eu estou fazendo essas considerações porque eu vou pedir vista para tentar organizar melhor essas ideias e desvendar esses descaminhos que a mescla do sistema do CPC e das ações coletivas acaba nos lançando. Então, peço vênia, eminente relator, cujo voto louvo, mas vou pedir vista regimental. Pois não. Então, Vistas sucessivas, presidente. Hein? Também quero vistas. Após o voto do eminente relator, pediu vista Sua Excelência o ministro Douglas de Alencar Rodrigues e, sucessivamente, Sua Excelência a eminente ministra Maria Helena Malme. Muito obrigado, doutor. Não havendo mais processo em condições de julgamento, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a sessão. Tá?